Nunca gostei de ser chamado de gospel. O mundo gospel não me agrada, e não me agrada pelo simples fato de que não vejo nele base, sustentação bíblica, e muito menos fundamentação cristológica. Uma análise rápida do mundo gospel nos é pertinente. Essa estrutura teve seus fundamentos no entretenimento. Para atrair multidões, esse movimento teve no mote de suas estratégias de marketing os seguintes eventos: congressos, conferências, shows gospel, palestras coaching e festas típicas. Não que discordo totalmente desses eventos, mas o que pressuponho são as motivações por detrás dos acontecimentos, quando fica claro que a fonte de lucro é o objetivo macro, é o objetivo maior desse movimento. Se analisarmos bem esse mundo do entretenimento chamado gospel, veremos que ele formou mais artistas do que servos de Deus. Interessante observar que essa não é uma recomendação bíblica. Essa constatação já nos dá o direito de questionar esse movimento. O mundo gospel se tornou ao longo dos anos um negócio rentável, quando que na verdade se tornou uma máquina comercial adornada de vaidades e ostentações. É importante observar isso, ao ponto de, ironicamente, um amigo nominar essa máquina de caça-níquel. Interessante também é pensarmos nessa estrutura chamada gospel a partir do quanto ela foi desassociada da Igreja de Cristo na Terra. O mundo gospel caminhou paralelamente com a Igreja, mas ele nunca fez parte de fato da Igreja verdadeira. E por que é importante pensarmos sobre isso? Pelo simples fato de que a Igreja de Cristo ela não depende do evento físico para continuar existindo e também para continuar caminhando na sua vocação. Já o mundo gospel difere da igreja. E por que difere? Porque ele depende totalmente do evento físico para conseguir ter êxito na sua proposta. A maior prova disso que estou dizendo é a chegada da pandemia no Brasil. A pandemia foi o divisor de águas que mostrou para todos que o mundo gospel não tem muito a ver com a Igreja de Cristo na Terra. Percebam que a pandemia não conseguiu parar a igreja. E por que não? Porque a igreja está fundamentada naquilo que é infalível. Ou seja, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. A pergunta é, no que a igreja crê? A igreja crê no Jesus morto, ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus depois de permanecer com os discípulos por 40 dias. Percebam que os alicerces da igreja estão firmados naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial. O mesmo não posso dizer do mundo gospel. E por que não? Porque o mundo gospel tem sua fundamentação no falível, naquilo que é material, naquilo que é terreno. Ou seja, o fundamento gospel está no comércio da fé.
O dia que a estrutura gospel se deparou com aquilo que é mais forte e mais poderosa do que ela, automaticamente a estrutura gospel foi vencida, foi aniquilada. Não há como negar. Não há. Não há como negar. A estrutura gospel desabou. Não se ouve mais falar em congressos, em conferências coaching, em shows gospel. Percebam que a igreja é um movimento espiritual alicerçado no infalível que é Cristo. Por isso, a pandemia não conseguiu pará-la e muito menos detê-la. Já o mundo gospel desabou. E desabou porque teve sua estrutura edificada na areia, no falível. Para ser mais claro, teve sua estrutura edificada no materialismo e no humanismo. A máquina que formou artistas em série quebrou, faliu. Está provado que o mundo gospel não tinha nada a ver com a Igreja de Cristo Jesus na Terra. A Igreja, em meio à pandemia, continua caminhando firme na sua vocação. O mundo gospel, não. O mundo gospel encerrou suas atividades. Pelo menos, por enquanto. Não sei se terá coragem de retornar quando tudo isso passar.